E tu falou de criatividade, né? Como que vocês veem as intervenções até um pouco mais criativas que a gente pode ter na terapia de esquema, até de implementações de outros instrumentos? Por exemplo, eu gosto às vezes de utilizar música com certos pacientes, às vezes ajuda para até uma questão um pouco mais lúdica, de poder Sim. realmente tirar daquela... Quando o paciente está muito estagnado em um determinado ponto, como que vocês percebem intervenções mais criativas na própria terapia de esquema? Léo, eu acho que elas são absolutamente bem-vindas, Uhum. né? Desde que estejam a favor do paciente, Sim, não seja um preciosismo do não é do terapeuta. terapeuta. Eu acho que elas são absolutamente bem-vindas. Você está falando de música? Eu tive um caso com um paciente absolutamente evitativo. Acho que foi um dos casos Uhum. mais difíceis que eu recebi. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu confesso para você que ele não respondia os questionários, enfim, eu não sabia mais por onde ir. Era um muro, era uma dificuldade, um distanciamento enorme. Eu já sem saber o que fazer, eu falei, escuta, você gosta de música? Ele falou, gosto. Uhum. Eu falei, você tem uma música que você realmente gosta? Ele falou, eu tenho uma música preferida. Uhum. Eu falei, que bacana. Que música é? Ele me falou, não conhecia, óbvio, né? E aí eu falei assim, bom, traga para eu dar uma olhada nisso, né? Pra gente escutar Pra juntos. escutar, pra gente... E ele chegou na outra sessão com um aparelho de som embaixo do braço. Sério, era um CD ainda na época. Uhum. E ele me chegou com um CD e o título da música é Terceiro. Aí você já tira, né? E todo o processo dele começou a partir da letra dessa música. Uhum. Toda a conceitualização de caso foi construída a partir das intervenções e das sessões que eu fiz a partir daquela letra, né? Fazendo, tentando entender com o que é que ele se identificava, onde é que aquilo acontecia na vida dele, enfim, tudo isso aconteceu. Então, eu acho que tem pacientes que são pacientes que eles de verdade, eles são pacientes mais desafiadores e alguns realmente requerem uma criatividade maior do psicoterapeuta, né? Desde que isso esteja dentro, naturalmente, de uma ética terapêutica e tudo isso, eu acho que isso é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Sim. Eu adoro música. Filmes, eu acho que é uma ótima Séries. também. Eu tinha um paciente que ele ama, ainda é meu paciente, escutar podcasts sobre teorias. E ele é hiper evitativo também. Então, ele trazia as teorias de vida, de mundo, de não sei o quê. E a partir dessas teorias, eu finalmente consegui entrar em algo. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar como a gente pode, com o que a gente tem. Agora, como eu falei, tem que fazer sentido para Com o paciente, né? Eu acho que E de verdade com aquilo que o paciente traz. Porque é o paciente que traz, né? E é o que a gente pode trabalhar, né? E é o que a gente pode trabalhar. No final das contas, é tudo informação. É tudo E a informação informação acaba sendo poder, porque daí a gente começa a abrir opções de intervenção que a gente pode estar tendo. Então, e ser criativo é entender o que funciona melhor e Claro. poder adaptar isso também para o paciente, né? E daí, pensando em criatividade, vocês duas também são pessoas muito criativas, né? Vocês desenvolveram, talvez, acho que os baralhos de terapia do esquema mais utilizados aqui no país, né? A editora de vocês faz a produção. Vocês também saíram agora com um novo baralho, né? Do adulto saudável. Isso. Mas me contem, assim, como que foi, primeiro, a ideia de desenvolver os baralhos e como que vocês costumam utilizar os baralhos na prática clínica de vocês? Léo, o primeiro baralho que eu desenvolvi foi o de psicoeducação e avaliação de esquemas, e eu vou te dizer por que que ele apareceu. Ele surgiu porque eu tinha pacientes muito evitativos que simplesmente não respondiam os questionários. Levavam, não traziam de volta, ou diziam, não, eu não quero responder isso, e eu tinha uma dificuldade com relação à avaliação. Um outro motivo para que ele tenha nascido é que eram 18 esquemas, e eu entendia que quando eu psicoeducava um esquema, o paciente ele ia absorver algumas informações, mas ele, de verdade, absorve e retém muito pouco da informação. Então, eu fiz uma coisa muito caseira para usar no meu consultório e comecei a perceber o impacto que esse instrumento tinha, essa ferramenta tinha no meu fazer. E aí eu decidi transformar isso numa ferramenta, realmente, e nasceu o primeiro baralho, né? Esse foi o primeiro. O segundo foi o de modos, que é um baralho totalmente baseado no baralho do Dr. Bernstein, né? Que ele já tinha essa ferramenta. O iModes. Exatamente, o iModes.
Depois disso, veio necessidades básicas, que também foi uma ferramenta que eu fiz e que também tem um impacto muito grande. E aí fui desenvolvendo de relacionamentos, porque eu sou terapeuta de casal. Então eu comecei a perceber, na verdade, em função da química esquemática, né, dessa atração, né, que acaba acontecendo, em função dos esquemas, da familiaridade com determinadas situações, eu comecei a perceber alguns modelos típicos que eram complementares, que eram de relacionamentos. Então, eu desenvolvi o de relacionamentos. Depois, eu trouxe uma versão homoafetiva para relacionamentos, com o cuidado de não causar uma microagressão. Né? Imagina você usar uma ferramenta com uma pessoa que é homoafetiva, usar uma ferramenta que, na verdade, ele não vai se projetar naquilo, ele não vai se associar com aquilo. E aí foram nascendo, né? Depois eu fiz o baralho de modos para negros, porque também era uma questão de... Eu tenho uma preocupação com as populações de minoria, eu acho que isso é uma coisa importante, e acho que a psicologia, de uma maneira geral, se preocupa pouco em desenvolver ferramentas específicas. Até o estudo, o Delphi, né, que é uma projeção para os próximos 10 anos da psicoterapia, que foi feito pelo John Norcross, que é um baita pesquisador de psicoterapias, eles colocam, né, que uma das expectativas que os pesquisadores têm que nos próximos 10 anos, pensando em 2030 adiante, é que as psicoterapias também ganhem uma maior ênfase em trabalhar questões identitárias, né, Claro. que vai envolver questões de, por exemplo, LGBTQIA+, populações de outras minorias também. Com certeza. Porque, historicamente, é um outro tipo de população que acaba sendo pesquisada e assim por diante. Perfeito. E nós sabemos que existem questões aí culturais, questões, enfim, que vão interferir totalmente no desenvolvimento de esquemas nessas pessoas e tudo mais. Então, os baralhos foram nascendo, né? À medida em que eu fui tendo necessidade de ter ferramentas para trabalhar com isso. E os baralhos, Léo, eles podem ser trabalhados individualmente e eles podem ser trabalhados todos em conjunto, porque com os baralhos, você constrói todo um mapa, uma conceitualização a partir dos baralhos, né? Eles são muito versáteis. E é interessante que, por exemplo, o baralho de relacionamentos é um baralho que originalmente eu fiz para trabalhar com casais, porque é uma população que eu atendo, mas ele foi ganhando outros matizes. Hoje tem pessoas que compram baralho de relacionamentos e que trabalham com crianças, porque as crianças identifiquem o modelo de relacionamento dos pais. Né? Pessoas que trabalham em organizações compram para que o tipo de relacionamento entre colegas ou chefe e funcionários também seja identificado, avaliado. Então, assim, eles foram ganhando uma projeção enorme dentro dos trabalhos, não só na clínica, mas fora da clínica, no hospital, nas organizações, que foi uma coisa inesperada para mim. Né? Quando eu, enfim, fiz esses instrumentos, foi com a intenção mesmo de trabalhar na clínica, e não só em terapia do esquema. Né? Eu criei, porque sou terapeuta do esquema e criei com esse objetivo, mas hoje eles são utilizados por terapeutas de todas as abordagens. E daí entra a questão da criatividade e da adequação dos baralhos também frente ao modelo terapêutico, a conceitualização e a demanda específica de cada paciente. Exatamente. Como a maioria dos baralhos, eles são projetivos, são de imagem, então, assim, vai muito da criatividade do terapeuta, né? Você pode fazer, enfim, trabalho de cadeira com as imagens, trabalho de imagem, bota lá a imagem, pede o paciente olhar aquela imagem, os pacientes que têm mais dificuldade de fazer alguma imagem, enfim, dá para você trabalhar de diversas formas. E aí a minha mãe começou, né? Foi ela que começou desenvolvendo os baralhos e depois a editora abriu as portas para outros autores. Então hoje também nós recebemos também materiais de outros autores. Então a gente teve o baralho de estilos parentais, que foi o nosso primeiro baralho de outros autores. Nosso lançamento agora do baralho de modos infantil e agora o baralho do adulto saudável, né? Então a editora também foi crescendo aí, né? E se transformando em outra coisa, tomando outras proporções, né? Não, muito legal, até porque, querendo ou não, vão ter terapeutas que vão utilizar isso e gostam muito de utilizar desses modelos mais
mais lúdicos mesmo para Sim. poder utilizar, né? E eu acho que é interessante a gente ter ter instrumentos e ter mecanismos que, de novo, vêm de pessoas que também entendem muito bem o modelo para não passar alguma coisa que não esteja adequada com o modelo terapêutico, né? Verdade.